diga aí. Bote. Uma vez, boa tarde a todos. O vereador Marmita está na casa a caminho. Nós vamos dar início, então, a essa reunião extraordinária da CPI. Quero agradecer a presença dos veículos Rádio CBN e Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, presencialmente a essa reunião extraordinária da CPI da eutanásia. Nós estamos nos reunindo essa tarde de segunda-feira por conta da revelação que tivemos e por conta disso convocamos o senhor Gilson Aparecido Alves de Campos. Boa tarde, vereador Marmita. Perguntamos se está presente ao senhor, para que possamos, então, ouvir oficialmente o senhor Gilson. Também a coordenadora Carolina Vilela foi convocada, o veterinário Gustavo está aqui acompanhando. Eu não preciso repetir aqui o porquê dessa CPI que nós estamos levando adiante pela primeira vez na história da Câmara, construindo documentos oficiais com a situação da causa animal em Ribeirão Preto, da forma como o poder público, o poder executivo, vem tratando essa questão. Eu passo a palavra para os vereadores que desejarem se manifestar na abertura desses trabalhos. Boa tarde, vereador Marcos Papa, vereador Adalto Marmita, boa tarde aos cuidadores de animais, a Carolina, ao veterinário, ao Gilson, à imprensa aqui. Parabéns mais uma vez, Papa, pela propositura. Primeiro era uma CI, depois passamos por uma CPI. E mais uma vez a gente vê que, ou aparentemente, temos mais um problema com relação à eutanásia. A gente já vinha apurando algumas irregularidades e agora nada mais justo que podermos ouvir e verificar mais a fundo os principais problemas, os problemas que foram apresentados pela denúncia. Obrigado, Jean. Vereador Marmita. Não, tranquilo. Nós ainda... Vereador Paulo Modas, boa tarde. Nós, então, vamos iniciar assistindo a uma reportagem veiculada pelo SBT. Poderia já transmitir para a gente, por favor? Eu só estou colocando que o som aqui tá... Vou tentar passar aqui. Provoca um acidente que aí depois a prefeitura não encontra o proprietário que tem a guarda responsável e deve ser responsabilizado por esse animal. E aí fica elas por elas. Né? A prefeitura não fiscaliza, não tem um cadastro de proprietários desses animais, de carroceiros, de fazendeiros e coisa e tal. É uma zona. Enfim, eu comecei com esse assunto aqui em Ribeirão Preto. Eis que a nossa equipe de jornalismo recebeu uma denúncia exclusiva. Se tiver exclusiva, coloca aí na tela, que é para chamar a atenção. O povo gosta de exclusiva. E como diria o nosso querido saudoso, né, Marcelo Rezende, dá trabalho para fazer também. É o seguinte, nós recebemos uma denúncia de uma moradora que falou o seguinte: Silmara, porque eu entrei em contato com a Prefeitura de Ribeirão Preto falando o seguinte, olha, a Prefeitura tem uma empresa, ou é a própria Prefeitura, que organiza o recolhimento desses animais, quando tem um animal abandonado, um animal machucado em via pública. A Prefeitura falou o seguinte, nós temos sim, um contrato com uma empresa, é só ligar lá e eles vão buscar. Só ligar e agendar, eles vão rapidinho buscar o seu animal. Muito me assustou, porque não é a realidade que a gente vê aqui no nosso jornalismo. O que tem de animal em decomposição por aí, o que tem de animal machucado por aí, que aí precisa fazer vaquinha para contratar veterinário para aplicar eutanásia, precisa pedir, pelo amor de Deus, a vereador para dar ajuda.
não é? Nós já mostramos aqui. Muito bem. Eis que surgiu uma denúncia de uma moradora falando o seguinte: Silmara, muito mais grave do que o recolhimento do animal por essa empresa que não funciona como deveria funcionar, porque nós temos relatos aqui no nosso bairro, e daqui a pouquinho vocês vão ver a matéria, mas ela enviou um áudio para a gente que a situação e a denúncia se agravou. Porque além da precariedade no recolhimento do animal, porque aí já é uma questão de saúde pública, de segurança pública também, porque o animal solto ele pode provocar acidentes, essa moradora falou o seguinte: estão praticando a eutanásia. O que é eutanásia? Né? É aquela prática para o animal morrer. Animal que está em sofrimento, então, para evitar esse sofrimento, o animal não tem recuperação, precisa ser aplicada uma eutanásia, que é uma injeção, um medicamento. Né? Isso entra naquela questão de bem-estar animal. Existe uma lei da prática legal disso. Ela mandou um áudio falando o seguinte: Silmara, eu liguei para o Gilson, que é dessa empresa, que a prefeitura tem convênio, e quem veio aplicar a eutanásia não foi o veterinário da empresa, não foi ninguém da Coordenadoria de Bem-Estar Animal de Ribeirão Preto, que tem a responsabilidade da senhora Carol Vilela, que já é investigada em uma CPI por eutanásia irregular em Ribeirão Preto. Quem aplicou a eutanásia foi o homem que dirigia o caminhão e que não é veterinário. Não, como assim não é veterinário? Liguei para o Conselho de Medicina Veterinária, o escritório aqui de Ribeirão Preto. Falei com a responsável, inclusive nós vamos dar andamento essa semana. A responsável falou o seguinte: Silmara, primeiro, isso é crime, é caso de polícia. A eutanásia só pode ser praticada por veterinário. Não existe orientação, não existe, olha, vai lá e faz assim, ensina. É médico veterinário que pode aplicar. Isso diz o Conselho de Medicina Veterinária. E o que agrava mais ainda é que nesse áudio, esse Gilson, que dirige o caminhão e que pratica a eutanásia, ele fala o seguinte: a Carol tem conhecimento. Foi ela quem pediu para eu eutanasiar o animal e deixá-lo aqui para depois recolher. Vamos por partes. Primeiro, o áudio da solicitação dessa moradora ao Gilson. Roda o áudio para mim. Alô? Oi, não é a Carol, é a Daniela. Eu liguei para perguntar se vai dar certo mesmo do senhor ir lá no cavalo. Ah, eu vou passar lá daqui a pouco. Tá, deixa eu só te fazer uma pergunta. O bombeiro alega que para poder tirar ele de lá, ele tem que estar vivo e, no caso, o caminhão seu tá lá para poder estar fazendo a eutanásia, né? Com ele morto, eles não tiram. Entendeu? Então. Aí, só se, tipo, lembrar a Janaína na hora do senhor chegar lá, dela acionar eles, que às vezes eles chegam lá, né? Porque não dá pra ninguém ficar lá esperando também, né? Eu não posso demorar muito. Se for um negócio rápido, eu espero, senão não. Tá, eu vou falar pra ela, então. Entendeu? Então tá. Eu já até conversei com a Carol lá. Sim. E ela pediu pra eu estar sacrificando ele e tá largando lá. Entendi. Então tá. Tá bom. Entendeu? Tá bom, então. Mas fala pra Janaína que daqui a pouco eu tô passando lá. Tá, eu vou avisar ela, então. Tá. Tá, joia. Obrigado. Obrigado, tchau. Vocês prestaram atenção no final dessa ligação? A Carol pediu para eu sacrificar o animal e deixá-lo lá, porque depois o bem-estar vai recolher. Isso é caso de polícia. Esse caso aconteceu na última sexta-feira no bairro Branca Salles. Esse animal, um cavalo, estava machucado, com as patas quebradas, próximo a um córrego. A moradora estava desesperada porque precisaria fazer o resgate. Só que como o animal ficou lá vários dias sem atendimento, era necessário eutanasiar. Só que quem avalia se realmente a eutanásia é necessária é o veterinário, que tem que ir no local, para ver se realmente o animal tem condições de se recuperar ou não. E a prática da eutanásia só pode ser realizada por um médico veterinário. E a Coordenadoria de Bem-Estar Animal de Ribeirão Preto tem conhecimento, segundo esse áudio, a senhora Carol Vilela, que o Gilson, que dirige o caminhão, é quem pratica a eutanásia.
O Gilson é funcionário da clínica veterinária responsável pelo recolhimento desses animais em via pública de Ribeirão. Nós entramos em contato com a empresa, que é a clínica veterinária do Ricardo. Eles falaram o seguinte: esse animal, esse cavalo, estava caído ao solo há 2 dias sem nenhum cuidado, simplesmente abandonado. Foi solicitado resgate, porém o veículo não tem como chegar ao animal, que já estava em sofrimento por estar ao lado do córrego. O mesmo apresentava fratura em membros. O animal foi sacrificado por um técnico, subtécnico, que dirige o caminhão. Precisa ver se ele é registrado como técnico, mas independente, não é veterinário. Sob orientações veterinárias de Carol Vilela e com medicamentos apropriados. Ou seja, o Gilson eutanasiou o animal sob orientação da veterinária Carol Vilela, que não foi no local. A retirada do animal ficou por conta do Departamento de Bem-Estar Animal da doutora Carol, o que não ocorreu no mesmo dia, não sendo de nossa responsabilidade a retirada do animal em óbito. A Carol falou o seguinte: mata o animal e deixa ali, que depois a gente vai recolher ou vai enterrar. Esse processo demorou 4 dias. Esse animal ficou morto ao lado de um córrego, em um bairro onde existem casas, crianças, idosos, um animal em decomposição, colocando em risco a saúde pública, ao lado de um córrego, e só foi feito, a coordenadoria só foi lá enterrar o animal depois de 4 dias, porque os moradores ligavam: pelo amor de Deus, vem enterrar. Aí eu falei: mas espera aí, vamos verificar, vou ligar para o Gilson e perguntar se ele é veterinário ou não, para comprovar isso. Eis a ligação que eu vou mostrar para vocês agora. Pode colocar. Ô Gilson, é você que faz recolhimento de animal de grande porte aqui em Ribeirão Preto, né? Isso. É que o pessoal da zoonose passou seu telefone. Ah, Como é que funciona, Gilson? Você é veterinário? não. Você não Eu é só veterinário, você, como que é? Você só recolhe. Eu só faço a recolha, isso. E aí tem que fazer a solicitação na zoonose ou é direto com você? Direto comigo. Tá, mas você aplica eutanásia também ou não? Oi? Você aplica eutanásia ou não? Se for necessário, sim. Mas quando não é veterinário, pode aplicar? Pode, que eu tenho autorização, né? Eu peço autorização. Mesmo não sendo veterinário, você aplica, então? Oi? Mesmo não sendo veterinário, você tem Então, autorização. dependendo das condições do animal, eu peço autorização. Mas quem que dá autorização? O dono da empresa, ele é veterinário. Se for caso de animal quebrado, com a pata quebrada, entendeu? Aí eu faço, do contrário, não. Entendi. É que a gente teve um caso recente de um animal que aplicou a eutanásia, mas não recolheu o animal. Você aplica a eutanásia e recolhe ou é só um ou outro? Aonde que foi isso? Foi lá perto do Branca Salles. Então, mas a máquina ia aterrar esse animal lá. Entendi. Bom, perfeito então, Gilson. Eu vou verificar aqui e eu volto a te ligar, tá bom? A Carol da zoonose ia mandar uma máquina lá pra estar enterrando um animal. A Carol ficou responsável por isso, então? Isso. Então tá bom. Obrigada, Tá bom? viu? Obrigado, eu. Tchau, filho. tchau. Está provado que o Gilson não é veterinário. Eu vou voltar e vou comentar esse assunto com você, porque isso é crime. Isso é crime. Se o cavalo está machucado, aí eles mandam o Gilson eutanasiar. É o cavalo do pobre, né? O cavalo que não tem dono. Eu queria ver se fosse o cavalo da senhora Carol, que é fazendeira, que tem fazenda, que tem gado, que tem cavalo, se ela ia mandar o Gilson eutanasiar. Isso aí, senhora Carol Vilela. Quantos animais mais vão morrer pela negligência da senhora em Ribeirão Preto? Eu vou comentar esse assunto com você, telespectador, que é com você que eu tenho que falar. E é das autoridades que nós vamos cobrar. Mas antes, tem uma matéria especial sobre o serviço de recolhimento de animais em Ribeirão Preto. É grave, é precário, não funciona e nós estamos pagando por isso.
TV Câmara teve mais um problema técnico e não está transmitindo a nossa CPI. Lamentável, porque no YouTube está. Na TV está, no Facebook e no YouTube não. Então o problema é nas mídias sociais. Tá, então a TV Câmara está transmitindo, mas não pelas mídias sociais. A gente fala isso porque os nossos internautas que acompanham a sessão, que gostam de participar pelas mídias sociais, nas outras audiências que fizemos, foram inúmeras perguntas que foram feitas, mas então não é um problema da CPI, é um problema técnico da Câmara que não consegue compartilhar essa sessão extraordinária da CPI no Facebook e no YouTube. Então, eu chamo o senhor Gilson Aparecido Alves de Campos. O senhor está aqui conosco, né? Por favor. O Sérgio informa que está sendo transmitido também pelo Facebook. O sinal. Ok, então quem nos acompanha pela TV Câmara também poderá acompanhar agora pelas mídias sociais. Muito obrigado, Sérgio. Senhor Gilson, por favor. Vereador Paulo Modas, por favor, auxilie o senhor Gilson com o microfone, ligando para ele. Senhor Gilson, boa tarde. Nós precisamos que o senhor fale diretamente assim no microfone, não por nossa causa, que nós conseguimos ouvir bem o senhor, mas para que a nossa ata registre corretamente o depoimento do senhor e também as pessoas possam acompanhar pelas mídias sociais. Tá ligando o microfone, não? Tem um que não acende. Testa, por favor. Muito obrigado. Senhor Gilson, nós colocamos essa reportagem de maneira ilustrativa. No entanto, aqui é a Comissão Parlamentar de Inquérito. O nosso inquérito ele é presidido por mim. Eu sou presidente dessa CPI, acompanhado dos vereadores membros. Não achei que era o caso de solicitar força policial para essa audiência extraordinária no qual estamos construindo esse inquérito. No entanto, eu preciso dizer ao senhor que, na condição de depoente, o senhor está obrigado a dizer a verdade para essa CPI. Ok? Pois não. Senhor Gilson, para qual função o senhor é contratado na Clínica Veterinária Ricardo? É na captura de animais. Captura de animais que estão soltos no perímetro urbano de Ribeirão Preto, é isso? Isso. O senhor poderia contar para a gente como que é a sua função diariamente, como é que é a sua rotina de trabalho aqui em Ribeirão Preto para a função para a qual o senhor foi contratado? Então, eu trabalho por denúncia. O pessoal me liga, me passa o endereço, eu vou até o animal. Essa é a sua rotina de trabalho? Isso. O senhor exerce, daquilo que o Ricardo passou para o senhor exerce alguma outra função no dia a dia? O senhor tem que tomar alguma outra providência que não aquelas que o senhor Ricardo instruiu o senhor? Não. O senhor possui diploma de veterinário? Não. De médico veterinário? Não. Pessoal, os vereadores aqui, quem quiser me interromper, eu estou com uma bateria de perguntas, mas qualquer um pode interromper. Dentro das suas tarefas do seu dia de trabalho, o senhor realiza alguma função que não está de acordo com a sua tarefa para a qual o senhor foi contratado? Não. Mas o senhor não é médico veterinário? Não, não. O senhor participou, ou na Clínica Ricardo, ou na Coordenadoria de Bem-Estar Animal, nas zoonoses, de alguma capacitação, de algum curso técnico para desempenhar o manuseio de animais diariamente? Não. Não. O senhor já realizou eutanásia em algum animal? Sim. Já realizou. Quantas eutanásias aproximadamente o senhor calcula na tarefa do seu dia a dia, nas obrigações, como o senhor disse, o senhor é chamado
Obviamente aqui o senhor não tem que acertar o número, mas aproximadamente o senhor calcula que quantas eutanásias tenha feito? Umas 3, 4. Por dia? Não, não. Não. Por ano. Por Olha ano. lá. Tá. Os medicamentos que o senhor utiliza para a prática de eutanásia, o senhor saberia nomear? Não me lembro. Eu lembro que eu... T61. Como? T61. T61. E aí tem a anestesia que eu não me lembro o nome. O senhor, então, utiliza uma anestesia e o medicamento que o senhor se recorda é T61. Isso. Outros contratados da Clínica Ricardo acompanham o senhor nas eutanásias? Algum outro funcionário? Não, tem mais um funcionário que trabalha comigo. O senhor se lembra o nome? Robson. Robson. O senhor utiliza luvas ou algum outro instrumento de trabalho para fazer a eutanásia? Se for necessário, sim. Além da luva, o que mais que o senhor utiliza? Tem seringas, descartável, agulha. Tudo bem com a nossa ata? O senhor necessita de algum tipo de autorização quando acontece a necessidade, o senhor é chamado e o senhor vai fazer a eutanásia. O senhor precisa de alguma autorização? Sim. Quem que dá a autorização? Geralmente é o Ricardo. Normalmente é o Ricardo. Quando é animal quebrado, entendeu? O que é animal quebrado? Animal quando quebra. A mão. No demais eu não faço. Tá. E além do senhor Ricardo, quem mais autoriza o senhor a fazer eutanásia? O último agora foi a dona moça ali e a Carol. Quem é a dona moça? A Janaína ali, ó. O senhor praticou a eutanásia no cavalo do Branca Salles há pelo menos 2 semanas. Quais as condições... O senhor concorda com isso? O vídeo, sim. O senhor se reconhece falando? Quais as condições que estavam o cavalo? Em que condição o cavalo estava? Estava bem ruim, bem mal. O senhor poderia descrever o que o senhor viu? Então, o animal estava bem magro, né? Não levantava mais. Tá. Quem que chamou o senhor para fazer a eutanásia no animal? A Janaína. Janaína. E de quem partiu a determinação, a ordem para que o senhor fizesse a eutanásia? Nesse cavalo especificamente. A Janaína implorou que fizesse a eutanásia e a Carol me autorizou a fazer. O senhor chegou a telefonar para a Clínica Ricardo nesse momento? Nesse momento não. Não? No local que ocorreu a eutanásia do cavalo no bairro Branca Salles, compareceu algum veterinário? Não. Não. Agora o senhor disse que houve autorização da Janaína e da Carolina. A Carolina, o senhor chegou a conversar com a Carolina nesse dia ou não? Sim. Conversou. O senhor recolheu o corpo de cavalo após a eutanásia? Não. Quem que recolheu? Então a Carol ficou de mandar uma máquina lá para enterrar, que lá não tem acesso a carro. Quanto tempo faz que o senhor trabalha na Clínica Veterinária Ricardo? 8 anos. O senhor sabe há quanto tempo a clínica presta serviço à prefeitura? Vixe, só quando o senhor começou a trabalhar, já prestava serviço à prefeitura? Quando eu comecei, já prestava. Há 8 anos. Onde fica a Clínica Veterinária Ricardo? Fica em Mairinque. Mairinque? E o senhor tem... o senhor sabe quantos funcionários trabalham lá? Como é que é o contato do senhor lá? Não sei. Ok. Os vereadores gostariam de fazer mais alguma pergunta? Pois não, vereador Paulo Modas. Sabia se esse animal ele estava com alguma quebradura? Se quando foi lá, o senhor chegou lá, o senhor constatou que estava quebrado o pé dele? Segundo a Janaína, ele estava com problema no tendão, né? Senhor, tudo bem, os vereadores? Senhor Gilson,
Muito obrigado pela sua presença e pelos esclarecimentos que o senhor prestou. O senhor está dispensado. Obrigado. Boa tarde. Eu quero sugerir aos membros da CPI que seja convocado, então, a prestar depoimento nessa CPI o proprietário da Clínica Veterinária Ricardo, em reunião que nós podemos agora escolher o dia, mas eu creio que quanto mais rápido possível, talvez já na próxima segunda-feira, no período da tarde, nesse mesmo horário. De acordo. Nós vamos definir o horário, porque alguns ativistas, protetores, cuidadores se manifestaram conosco pedindo que fosse à noite, para que pudessem participar. Nós vamos checar junto à Câmara se há disponibilidade de horário. Pela urgência do caso, o horário que nos foi disponibilizado para a sessão extraordinária foi hoje à tarde. Então fica então definido para a próxima segunda-feira, dia 9, dia 10. Dia 10, vamos definir o horário na disponibilidade dessa casa, então. Tudo bem? De acordo? Muito obrigado. Também sugiro aos membros da CPI a solicitação de cópia integral do edital publicado pela Prefeitura para a contratação do serviço da Clínica Veterinária Ricardo. Tudo bem? Aprovado. Solicitação de cópia integral do contrato firmado entre Prefeitura e a Clínica Veterinária Ricardo. Primeiro é cópia integral do edital, depois do contrato. Tudo bem? De acordo. Consulta ao Conselho Regional de Medicina Veterinária sobre quais profissionais especificamente estão habilitadas a realizarem eutanásia em animais e quais as penalidades para as práticas ilegais. Consulta através de ofício dessa CPI. De acordo. Tudo bem? Eu ia solicitar a cópia de certificado de capacitação do seu Gilson, mas o senhor disse que não recebeu nenhum treinamento, não é isso? O senhor está conosco ainda. Bom, mas vamos, da mesma forma, vamos oficiar a Clínica Veterinária Ricardo e a coordenadoria cópia de certificado de capacitação do senhor Gilson. Tudo bem? De acordo. Muito obrigado, vereadores. Vamos então seguir. Eu quero afirmar, na condição de presidente dessa comissão parlamentar de inquérito, e também na presença dos meus colegas vereadores que dão sustentação a essa CPI, que nós em nenhum momento faremos antecipação de juízo de valor. Nem em nenhum momento, por nenhum motivo, vamos permitir linchamento de quem quer que seja. Esse momento, essa sessão extraordinária, é a construção de um inquérito parlamentar e nós aqui não podemos nos esquecer do respeito. Há a possibilidade do contraditório, há o depoimento de todas as partes para a produção do inquérito. Eu noticio pela primeira vez em uma sessão de CPI que, em visita à Promotoria do Meio Ambiente, o promotor nos colocou ao par, com cópia, que já está conosco, da vistoria realizada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, em seguida aos depoimentos da coordenadora Carolina, do veterinário Gustavo, do secretário Ocano, que aqui em CPI declarou que tomou conhecimento de que a coordenadoria passaria sob a responsabilidade da pasta dele pelo Diário Oficial, o que nos causou muito escândalo e muita estranheza. E isso também nos ajuda a entender como o poder público vem tratando essa questão. No entanto, reconhecemos avanços. A notícia que o laudo nos dá é que alguns procedimentos administrativos receberam auxílio de computadores, e isso não havia no começo da CPI. O secretário Ocano nos afirma que mais um veterinário foi contratado pela comissão, pela coordenadoria. O relatório que recebemos dos medicamentos que foram abastecidos na farmácia dão notícia de uma condição muito mais razoável, com a presença de antibióticos, anti-inflamatórios e outros medicamentos necessários à farmácia. Nós entendemos que esse tensionamento saudável provocado pela sociedade civil, que há muitos anos entende, conhece
essa realidade e que, para além de uma questão ética, que é nosso dever defender a causa dos animais, trata-se de uma questão de saúde pública. Então, nós estamos realizando passo a passo o nosso trabalho. Então, na construção desse inquérito, também está sob a nossa responsabilidade não antecipar juízo de valor e não permitir em nenhum momento que se transgrida a linha de respeito com quem quer que esteja aqui prestando depoimento. Eu, então, convido a coordenadora de Bem-Estar Animal, Carolina Vilela, para prestar o seu depoimento. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, vereadores, todo mundo. Muito obrigado pela sua presença a essa comissão. A primeira pergunta que nós temos a lhe fazer, apesar de oficiarmos a coordenadoria por aprovação dos vereadores agora, mas a senhora, na condição de coordenadora, poderia nos responder o que prevê o contrato firmado entre a Prefeitura e a Clínica Veterinária Ricardo. Quais os serviços realizados especificamente? Marcos Papa, eu agradeço a oportunidade, porque eu estou tendo uma cobrança com a clínica e não estou conseguindo chegar no objetivo para mostrar o serviço que ela tem que fazer. E tem o Gilson, que faz um serviço muito bem feito. Eu não estou aqui falando de pessoal, estou falando da empresa em si. Então, antes de eu ser convocada para vir para cá, eu peguei o contrato do Ricardo, da empresa, e grifei tudo o que eles estão fazendo e o que não está fazendo. Tá? Igual, recolhimento de animais de grande porte soltos em vias públicas. Eles vão lá, pegam o animal, levam esse animal para a fazenda deles, lá o sítio terceirizado. Só que demora muito, porque o Ricardo também está dando assistência em Orlândia, com o mesmo pessoal, então não tem cabimento isso. A senhora está dizendo que ele está fugindo ao objeto do contrato na área não sei se é fugindo, geográfica. Mas eu tô querendo dizer o seguinte. Ribeirão é gigante. Orlândia é o quê? 100 quilômetros de Ribeirão, mais ou menos. O mesmo serviço, tomando conta das duas cidades, não dá certo. Mas isso está no contrato? Não. Não está no contrato. O que eu estou alegando é assim, a demora do serviço. Tem vez que os vereadores me cobram, Carolina, esse animal está aqui na Via Norte. Eu ligo para o Gilson ele não é 2, ele é 1. Ele vai demorar para chegar até o local. O que a senhora está nos dizendo é que a Prefeitura contratou um serviço de maneira ineficiente. A empresa é incapaz de realizar o serviço para o qual a Prefeitura contratou. Porque eu não sei quando que ele começou a fazer esse trabalho em outra cidade. Ele aqui utiliza, próximo. então, o mesmo pessoal para Ribeirão, para atender Orlândia. Aí, assim... E a senhora comunicou isso à empresa através de algum documento oficial? Não. Verbalmente, eu comuniquei, porque eu estou vindo cobrando, igual o laudo. Tem as eutanásias que o Gilson mesmo... O Gilson não leu o contrato. Ele faz o que o patrão dele fala para fazer. E ele vai lá, recebe ordens e faz. Só que no contrato do Ricardo... Igual, se eu autorizei, se eu apoiei ele fazer eutanásia, porque o contrato dele... A senhora autorizou ou a senhora apoiou? Apoiei. Porque o contrato dele tem veterinário 24 horas por dia no estabelecimento dele. Diz no contrato. Então, o Gilson, ele pode até fazer a eutanásia. Ele fazer com uma supervisão de um veterinário específico. Está aqui no artigo. Está imprimido para você ver. Então, tem coisa assim, que eles fazem muito bem feito, só que tem coisa, igual, exames, carteira de vacina, não está sendo feito. Então, porque aqui nós já encontramos uma falha, porque o senhor Gilson agora declarou a CPI que não estava acompanhado de nenhum profissional, que ele estava sozinho. Não, e ele não está. Ele deveria estar, porque tem um serviço pago do veterinário 24 horas. Então, a pergunta que eu faço para a senhora está nos dando notícia que a empresa contratada não está dando conta de atender a demanda de Ribeirão Preto. Não está. Se ela está mandando o profissional para outra cidade, é uma questão da empresa que a senhora está acompanhando e constatando que a empresa contratada não está dando conta do serviço para o qual ela foi contratada. Isso. Existe um prazo nesse contrato da comunicação oficial que há um animal que precisa ser recolhido. O contrato fala em prazo? Ele fala no contrato inteiro, não fala, né? O
contrato que a prefeitura celebrou, quem assinou esse contrato, a senhora se lembra? Foi sob a sua gestão? Não, ele voltou na minha gestão, porque esse contrato, ó, ele é de 2015. Até tem no portal da transparência no site da prefeitura. Igual, quando você vai lá, eu pedi os laudos de eutanásia, de vacina, de tudo, para o doutor Ricardo, ele não me deu. Eu fui no CRMV e protocolei. Porque eu estou pedindo. Eu não quero que caia em cima de mim. Entendo. Bom, mas o contrato, então, a senhora há de convir que há uma falha. Porque, à medida que não tem um prazo, a senhora vai reclamar com o contratado e ele vai dizer, senhora Carolina, o contrato não prevê prazo, eu vou quando eu puder. Se não há um prazo, infelizmente, o contrato precisa ser revisto. Quem é o fiscal do contrato por parte da prefeitura? É importante porque algumas pessoas que não entendem... Agora é a parte na parte de veterinária é o CRMV, né? Porque ele tem que ir lá fiscalizar tudo. Vacina, desculpa. Não, eu lhe peço desculpas, Carolina, mas apenas para abrir um parêntese, que nesse período, né, na nossa jovem democracia, no qual nós lidamos com algumas questões de pessoas que não entendem a diferença de poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Aqui é poder legislativo. Nós estamos investigando, a CPI está trabalhando e fazendo mais uma revelação. O contrato de recolhimento de animais de grande porte, ele não prevê prazo para o recolhimento. Se alguém vos perguntar, ou se vocês lerem alguma coisa referente a pessoas que, ao invés de colaborar, atrapalham, falam assim, para que serve essa CPI? Mais uma evidência. Agora, o pior aluno é aquele que não quer aprender. Para essas pessoas, não adianta falar. Mais uma revelação. Trabalho da CPI. Vamos em frente. Eu interrompi a senhora para pontuar essa questão, que eu faço questão que conste em ata, e porque esses 4 vereadores também estão trabalhando para a construção de um momento melhor para a questão animal em Ribeirão Preto. Eu interrompi a senhora. Pode continuar. Onde eu estava? Da fiscalização. Então, na parte de medicina veterinária, o CRMV fiscaliza. E agora a gente mudou de secretaria, que ainda está na Casa Civil, mas é o meio ambiente. Tá. Bom, esse contrato, ele a senhora já está dizendo agora, eu ia dizer que ele está inadimplido pelo contratado, mas ele não está porque não menciona prazo. Da parte da prefeitura, a prefeitura está cumprindo tudo o que consta nesse contrato? A prefeitura, sim. A prefeitura está. Tá, porque se pagamento alguma coisa, o doutor Ricardo, assim, automaticamente ele para o serviço. A coordenadoria já teve algum problema com a clínica veterinária Ricardo sobre serviços previstos no contrato? O que está previsto no contrato? A senhora conseguiria nos dizer problemas que já teve com a clínica Ricardo? Não, o meu ponto de vista, o problema que eu estou tendo agora é exame de anemia e carteira de vacina. Porque eu não pedi isso para ele, Ricardo. Então agora eu estou cobrando. Então eu necessito que todos os animais que entram lá tenham que ter o exame de anemia infecciosa. E a senhora vinha pedido verbalmente, é isso que a senhora nos disse, e agora pediu oficialmente? Isso, aí eu fui hoje no CRMV, tudo. A senhora trouxe esse documento para o nosso inquérito? A senhora protocolou isso no CRMV? Isso. Isso é uma cópia? Pode ficar conosco ou é original? Não, é original, mas eu peço para tirar uma cópia. Eu poderia pedir para alguém da secretaria hoje mesmo fazer uma cópia? Pode ser? Pode. Marcos Papa. E também laudos veterinário. Igual, eu tenho aqui, que eu trouxe para depois eu vou te mostrar, os animais que já foram feitos eutanásia no local. E aí eu não tenho laudo veterinário desses animais. Que eu já pedi, então, já cobrei verbalmente e não recebi. A senhora está pontuando mais um descumprimento por parte da contratada. A senhora vem cobrando verbalmente, não vem resposta, e agora a senhora já cobrou oficialmente ou vai cobrar? Vou cobrar oficialmente, por ofício. Para que haja documentos para comprovar a conduta da senhora. Sobre o que a senhora vai cobrar oficialmente agora? Laudo veterinário de eutanásia e exames clínicos dos animais. Exame clínico, assim, na hora que o veterinário chega até o local, o veterinário contratado da empresa, que é 24 horas. Igual, eu sou veterinária, eu não trabalho como veterinária dentro da prefeitura, só como coordenadora. Tem gente que mistura tudo, mas ela é veterinária e não foi lá.
Não. Só que é o serviço da empresa que ganha 24 conto e mais alguma coisa. 24? Mil. 24 mil é o contrato mensal? É. Contrato mensal de R$24.000 e não está cumprindo com o contrato. A senhora pontuou 2 descumprimentos agora. O terceiro não dá para pontuar porque não prevê prazo para o recolhimento do animal. O valor do contrato a senhora já falou. O contrato, ele prevê a realização de eutanásias? Sim, pelo médico veterinário ou como está aí nesse artigo. A senhora tem o número de quantos veterinários trabalham na clínica ou quantos o contrato obriga a estar à disposição? Aqui no contrato fala que tem que ser um veterinário 24 horas. Aqui no estabelecimento deles. Que eu acho que para Ribeirão um veterinário 24 horas só na causa animal de grandes animais, dá. Porque não, a gente o Gilson, ele faz um trabalho de prevenção, de recolher esses animais. E não chegar a ser atropelado, enfim. Entendo. Para também mencionar um devido agradecimento, nosso fotógrafo Riz, que comparece cobrindo jornalisticamente para qual veículo? Jornal A Tribuna. Muito obrigado pela presença a esse inquérito. Carolina, aqui está o original. Eu pediria que juntasse aos autos da CPI a cópia da notificação oficial que a coordenadora Carolina Vilela registrou no Conselho Regional de Medicina Veterinária. A senhora conhece o Sr. Gilson Aparecido Alves de Campos? Conheço. Solicitou a ele que sacrificasse um cavalo no bairro Branca Salles na semana retrasada? Não, o que aconteceu com esse animal foi que as meninas foram, uma delas foi lá na coordenadoria, e eu sempre exijo o veterinário da empresa lá. E como o veterinário, o Gilson falou que não ligou para ele, mas como entre o programa da empresa deles, um fala muito do outro, se o Gilson foi lá e fez a sacrificação desse animal, com certeza o veterinário 24 horas contratado, que não é o Ricardo, é um outro veterinário que ele paga, ele teria que estar com o Gilson lá. Então, se o Gilson vai lá e sacrifica o animal, ele pode, igual está aí nesse artigo. Só que o veterinário da empresa tem que estar com ele. E eu não fui até o local. A senhora não foi até o local. Eu não vou nos locais que o Gilson faz. Sim, mas a senhora teve o compromisso por parte da clínica de que um veterinário acompanharia essa eutanásia. Para mim, isso é automático para eles. Para mim, no contrato, depois que você lê o contrato, você vai ver que isso é automático. O Gilson vê um animal que está sofrendo. Imediatamente, o serviço que tem pagamento do veterinário 24 horas vai até o local e vê se faz eutanásia ou não. Até o Gilson pode fazer eutanásia, mas com o veterinário observando ele a fazer. A senhora faz prontuário nesses casos? E isso está registrado na coordenadoria? Sim, isso o Ricardo, a empresa, manda para a gente, está até aqui depois para você dar uma olhada. Eu gostaria de ter, inclusive, se possível, copiar para a gente, para compormos os autos da CPI. E aqui, ó, até tá os animais, porque assim, quando eu já fui lá na fazenda deles, é um ambiente, ó, para grandes animais bem favorável, sabe? Tem comida boa, tem feno bom, Onde ração. É essa fazenda? É em Dumont. E é da clínica Ricardo? É, ele que... Não tem nada a ver com a prefeitura. Aqui, ô Marcos... Pois não. Todo mês, a clínica do Ricardo manda um relatório para a gente de quantos animais que eles recolheram, microchipados, e os animais que foi feito eutanásia, que também está aqui. Isso é um relatório que a clínica manda mensalmente para a senhora? Isso. E a senhora poderíamos fazer mais uma cópia, então, para ele devolver os originais? Uhum. Os vereadores gostariam de ver o original. Desses animais que estão aqui, o controle de como foi feito o atendimento, se tinha um veterinário, se não tinha, não tem como saber. Não, porque esse animal chega até o local, eu acredito, é isso que eu peço pro Dr. Ricardo. Na minha cabeça, teria que ter um veterinário lá dentro, igual fala no contrato. O animal chega lá, passa por um exame clínico. Mas a fiscalização não existe se eles fazem realmente isso, não.
Exige assim, eles postam essas fotos no site da coordenadoria, igual essa aqui eu tirei dessa hoje. São os animais que eles são recolhidos. E aí o Gilson já microchipa, coloca água, comida. Se tiver algum machucado, alguma coisa, eu acredito que esse veterinário contratado deve medicar. Aí eu não posso mais falar, porque eu não fico lá. E nunca a senhora tomou uma providência de pedir a alguém que acompanhasse um procedimento como esse? Está claro para nós da CPI, quando a senhora diz, olha, se consta em contrato, a senhora está presumindo que assim ele é feito. Uhum. Em algum momento a senhora determinou um acompanhamento, ainda que por amostra, ainda que aleatoriamente, para entender se o contratado está realizando os procedimentos como o contrato determina? Ô, Marcos Papa, eu já fui na fazenda algumas vezes e fiquei, assim, feliz do que eu vi. Só que eu não vi veterinário lá. Então, já perguntei pro Dr. Ricardo. Ele, não, porque eu pego da faculdade, não sei o quê. Não procurei saber. Sabe, cadê o veterinário? Mas que eu já fui lá na fazenda e vi as baias, vi alojamento, isso aí já, e tá tudo ok. Mas quando ele sai em diligência para proceder uma eutanásia em animal, nunca fui. E a senhora nunca Não. pediu um funcionário que acompanhasse? Não. A senhora sabe quando que termina a vigência desse contrato? 2020, nada a ver. Ele foi criado em 2015. E vai até 2020. E houve um aditamento disso ou é de 2015 a 2020 o prazo mesmo? Então, quando eu entrei, não estava prorrogado. Ele foi a senhora prorrogou? Não, quando eu entrei, aí que voltou a ter esse contrato de novo. Quando eu entrei na prefeitura, 1 ano e meio atrás. Aí que voltou a ter. Ok. Aí eu comecei, aí tudo, mas nunca imaginava que ia chegar no lugar e não ia ter um veterinário ou não. Pode ser que tem, realmente. Se você questionar o Ricardo, vai falar, não, ela não foi lá ver, então ela não sabe. Mas eu estou falando o que eu vi no dia. As outras perguntas que estavam aqui, no decorrer do seu depoimento, a senhora esclareceu. Eu pergunto aos vereadores se gostariam de fazer alguma pergunta. Tudo bem? Coordenadora Carolina Vilela, obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos que a senhora trouxe. A senhora está dispensada já do depoimento. Tá bom, obrigada. Muito obrigado. Os depoentes da oitiva, senhora Daniela Campos e Janaína Menezes, se quiserem vir juntas para fazer o depoimento, à medida que eu for perguntando, vocês vão ficar à vontade. Desculpa. Pode deixar. Janaína Jimenez, perdão pelo nosso erro aqui. Pode deixar aqui a cópia. Também para compor os autos da CPI. Os documentos estão sendo copiados, mas podem ficar em cópia? Ah, ótimo. Então já estão compondo. Na página da prefeitura. Ok. Muito obrigado, Carolina, pela sua presença e pelos esclarecimentos. A senhora está dispensada. A senhora Daniela Campos, então, e Janaína Jimenez. Muito obrigado. Podem se sentar. Tem apenas uma cadeira, mas tem uma aqui. Pediria ajuda. Boa tarde, senhoras Daniela e Janaína. Obrigado pela presença. O agradecimento é especial porque as senhoras não estão aqui como convocadas, as senhoras foram convidadas e, portanto, a comissão lhes deve esse agradecimento porque estão dispensando o tempo de vocês para estar aqui contribuindo na construção desse inquérito parlamentar. A pergunta é, como foi o caso do cavalo que vocês assistiram à matéria? Foram vocês que viram o animal caído e machucado? Sim, vou passar para a Janaína, que ela que teve o primeiro contato com o animal. Pois não, Janaína. Eu peço para falar bem pertinho assim, porque o nosso sistema de som
para que o áudio seja o melhor. Ah, ele está funcionando. Pronto. Obrigado, vereador Jean. Boa tarde a todos. Eu que agradeço, né, em nome dos animais, pela CPI ter sido aberta novamente, né. O primeiro contato, eu moro no Parque Ribeirão, então todos os animais que aparecem em porte grande, as pessoas me procuram para me ajudar. E esse cavalo foi assim, na segunda-feira, a pessoa foi até a minha casa pedindo socorro, para ver o que podia ser feito para ajudar o animal. Eu desci até o Branca Salles, perto do rio, lá embaixo no Branca, e o cavalo se encontrava deitado, não conseguia comer e não conseguia beber água. E aí eu comecei a ajudar ele a comer, jogando a ração dentro da boca dele, ajudando ele a beber água. Aquele sol escardante de Ribeirão Preto, e ele debaixo daquele sol. E aí foi onde eu comecei a colocar no Face pedindo ajuda para a Dani, né, para a gente conseguir tentar alguma coisa para ajudar o animal. Até então liguei no número fantasma da prefeitura, né, o 0800, que não consegue falar. Aí falei para a Dani continuar ligando. Qual é o 0800, Janaína, por favor? É 0800 772 1789. Pois não, perdão. A senhora disse que é fantasma porque a senhora liga... E eu não consigo falar, nunca. Porque esse não é o primeiro resgate meu, né? São vários. Porque Ribeirão é uma necessidade muito grande dessa assistência, né, de animais de grande porte. Então, não tem fiscalização, os carroceiros aproveitam deles até sugar toda a energia do animal e depois descarta como fosse nada, como não tivesse vida, não sentisse dor, nada. E aí foi a caminhada de segunda até na sexta-feira. Quando na sexta-feira eu procurei a Ava. Procurei a Cris, falei, Cris, eu não sei mais o que fazer, minhas forças terminaram e o animal está lá em estágio assim, bem ruim, e eu procuro ajuda e não tenho. Aí ela falou, Jana, vai até lá nas zoonoses e conversa com alguém nas zoonoses para ver se você obtém ajuda. E foi o que eu fiz na sexta-feira. Era uma meio-dia, eu estava lá nas zoonoses. E aí, por coincidência, como a Dani já tinha conversado com o Gilson, por coincidência o Gilson também estava lá nas zoonoses, junto com a Carolina e junto com um outro senhor. Qual é o nome do diretor de lá? O diretor de lá, do centro, além da Carolina. O Zac, o Toque, Taque, o Cano. Ele, estavam os três lá. Eu não conheci o Gilson. E aí falei pra ela, Carolina, eu preciso de ajuda, socorro, me ajuda, pelo amor de Deus, eu preciso de um veterinário para ver o que pode ser feito pelo animal. O animal foi descartado e ele está em sofrimento. E nisso eu comecei a chorar muito, porque eu amo muito os animais. E eu comecei a chorar implorando para ela me ajudar. Aí foi aonde ela pediu pro Gilson, tá indo lá até o local e vendo o que podia ser feito. Aí o Gilson falou, olha, eu posso ir fazer a eutanásia nele, mas não tem como tirar o corpo dele de lá. Eu falei, mas como? Como que a gente vai deixar um animal lá daquele jeito e sem um veterinário para ir olhar a situação dele, né? Porque primeiro tem um veterinário para olhar a situação do animal, para depois ser feito alguma coisa, né? E aí ligou no bombeiro, aí eu tenho a gravação do bombeiro, tem também uma numeração lá na rua do professor do bombeiro. E o bombeiro foi até o local comigo e mais o caminhão do Gilson. E chegando lá, o bombeiro disse que não tinha como tirar o animal do lugar, porque era de difícil acesso. E aí o Gilson falou, bom, então se não tem como o bombeiro retirar o animal, o que pode ser feito? Eu falei, não sei, eu preciso de um veterinário para ver o que pode ser feito por ele. Aí o Gilson falou, o único jeito aqui é eutanasiar ele, não tem mais o que ser feito. E aí foi onde foi feito o serviço. Aí deu 2 aplicações no animal, não teve anestesia, não teve alguma coisa para o animal dormir, né? Para poder ser feito. Porque quando é cachorro, a gente leva para veterinário. E o veterinário, então, dá um medicamento para o cachorro ficar molinho e entra em coma profundo para depois ser feita a eutanásia. E lá na hora não foi feito isso. Só foi feita a eutanásia
no cavalo, direto. O cavalo acabou vindo a óbito. Aí eu liguei pro Gilson, falei, Gilson, como que vai fazer? Porque o sol tá quente, ele tá perto de um rio e vai feder. A hora que ele estourar, o negócio vai ficar feio pros moradores do Branca Salles. Aí a Carolina ia ver com o DAERP para mandar uma escavadeira para poder enterrar o cavalo. Porque tinha que tirar ele da nascente, porque onde ele tava, se a pá entra, ia pegar na água. Aí depois, no outro dia, foi... E o DAERP foi e fez o serviço. Como protetora, a senhora já conhecia o contato para onde pedir ajuda? A senhora já foi clara no começo, tentou o 0800. Não me recordo no seu depoimento quanto tempo demorou para o procedimento do primeiro contato. Aí eu fui tentando contato da segunda tarde até na sexta. Aí foi aonde eu conversei com a Cris da APA. Na segunda até a sexta, foram 5 dias. E a prefeitura não recebia o 0800, ela não conseguia comunicar ninguém. Não, e aí foi aonde a Cris falou, Jana, pega e vai lá. E tenta ajuda direto lá. Aí foi porque a gente... Aí a senhora se dirigiu à coordenadoria. Aí foi onde eu fui até e quem atendeu a senhora? A Carolina, que me atendeu. O senhor... O Cano e o Gilson. Pois não, vereador Paulo Motas. Você acha que se tivesse ido com mais urgência, você acha que dava para salvar o animal? Acredito que sim. Você acha que então teve aí a negligência aí, não atendimento do animal, um tempo apto para resgatar a vida dele, né? Porque você coloca segunda-feira até sexta, animal de grande porte, ele não pode ficar deitado, porque comprime os órgãos dele. Então, quanto mais tempo ele fica deitado, pior fica o estado de saúde dele. Então, quer dizer, se na segunda-feira eu tivesse conseguido falar nesse 0800, ou eu tivesse tido a ideia de, nessas zoonoses, pedir ajuda, porque eu sabia que eu não ia ter ajuda, aí poderia ter mudado o caso dele. Claro, poderia ter salvado o animal, né? Com mais urgência no atendimento, né? Tá bom, obrigado. Eu aproveito esse momento para me dirigir uma vez mais, diretamente agora, ao prefeito Antônio Duarte Nogueira Júnior, porque em dezembro do ano passado, quando assinei o relatório como presidente da Comissão de Finanças, eu disse que a cidade já não aguentava mais a privação de alguns serviços. E aqui, nós já estamos em setembro, um depoimento de que quem tem interesse em colaborar com a prefeitura na proteção animal, no cuidado, não tem respaldo. 5 dias, não é possível. E nós estamos aqui diante de alguém que sabe o que fala, que tem uma história. Não está aqui na intenção de ocultar a verdade, não, é alguém que tem uma história de trabalho, que faz aquilo que a prefeitura deveria estar fazendo. E pedindo socorro não consegue. Não consegue. Eu insisto aqui, me dirigindo diretamente ao senhor prefeito, e aproveito para cobrar o retorno da reunião com os protetores e ativistas no Palácio Rio Branco, porque a nossa última visita, quando apresentaríamos os trabalhos diretamente solicitados pelo senhor em audiência, a entrevista foi cancelada intempestivamente, injustificadamente, e até agora não foi remarcada. E é função desse parlamentar, dos parlamentares dessa CPI, cobrar. Providências foram solicitadas diretamente pelo prefeito, e as pessoas trabalharam na construção dessa sugestão para a melhoria da Coordenadoria de Bem-Estar Animal, para a melhoria do tratamento, de como a prefeitura lida com a questão animal. E essa entrevista foi intempestiva e injustificadamente cancelada pela assessoria do prefeito, que até agora não se manifestou. Nós estamos ansiosamente aguardando para poder apresentar aquelas sugestões diretamente solicitadas pelo senhor prefeito. Nas outras experiências, a senhora disse que o Disque Fantasma, a senhora colocou esse apelido porque sempre a senhora não tem retorno, não fala? Não consegue falar, nunca consegue falar. É um número que você não consegue falar.
Então eu Ele solicito... chega a atender e fica nem atende. Não atende? Não atende. Eu solicito, então, aos nobres colegas que nós possamos oficiar a prefeitura. A senhora poderia repetir o número do 0800? Onde a senhora consegue esse número? No site. Da onde? No site da prefeitura. No site? No site da Clínica Ricardo. Clínica Ricardo. Tá. Pois não. O 0800, eu já também falei verbalmente com o Dr. Ricardo, ele não fala de celular com 0800, tem que ser telefone fixo. Aí a pessoa está no meio Da ocorrência. da ocorrência, liga do celular. Imagina o tamanho do fio, né? Porque você tem que puxar ó, de casa até lá. Vai ser grande. Apesar de a senhora ter encerrado o depoimento, aproveitando a sua presença, então nós vamos consignar em ata essa declaração. O contrato prevê que o 0800 tem que ter atendimento seja de celular, seja de telefone fixo. O contrato prevê fixo. Eu já perguntei verbalmente para ele se poderia mudar para celular. Bom, o problema é o seguinte, se toca e não atende, a questão não é nem estar partindo a ligação de um celular, a questão é que não está atendendo. Porque se for a ligação de um celular, mas o sistema reconhece e derruba a ligação, mas sequer atende, vem alguma mensagem? Não, só chama. Que nem esse desse cavalo que eu tentei ligar, eu pedi para uma moradora ligando para mim. Não atende. Vereador Jean queria fazer uso da palavra. A sugestão, talvez, como a gente já sabe que o celular não funciona, talvez ligado um telefone fixo daqui para a gente ver. Eu pediria, então, se tiver alguém da assessoria que pudesse nos fazer, doutor Dário. O senhor tem o número? Pois não, poderia fazer um teste, por favor. Vamos considerar apenas... o Jean, bom, ele já foi fazer a ligação, mas se puder pedir para algum assessor trazer, a gente faz o teste presencialmente aqui da CPI. Nós vamos então atendendo a solicitação. Pois não. Então, a senhora Daniela gostaria de acrescentar alguma informação? Pois não. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, né, de nós estarmos aqui hoje e dizer que a nossa causa é nobre. Não é fácil o que nós fazemos, porque nós temos as nossas vidas, nosso trabalho, nossa casa, os nossos animais, cuidamos de animais de vizinho e animais assim, nessa situação. E não é fácil não, porque quando se trata de um cachorro, de um gato, você cata, corre, coloca no carro e vai. Um cavalo não é dessa forma. E nós temos como provar que teria sim esse cavalo como ter salvado, porque 5 dias é muita coisa. Esse cavalo só não saiu dali porque nós não conseguimos uma maneira de tirá-lo dali. Porque da mesma forma que vocês viram um cavalo deitado ali na reportagem, vai lá no sítio ver, ele está de pé, ele já engordou 30 quilos. Ele está comigo lá, eu estou cuidando dele, entendeu? E isso é capaz. Por quê? Porque a Janaína, na hora, teve lá na hora certa, levantou o cavalo, entendeu? Junto de amigos, foi pago um trailer para estar levando ele lá em casa, chegou lá debilitado, deitava, levantava, deitava, levantava. Cheguei a passar a primeira noite na baia junto dele e ele está lá hoje, entendeu? Então, o que acontece? É o descaso, é só mais um animal? É só mais um cavalo? Ah, é menos um, entendeu? Não, não é assim. Para nós é vida, é uma vida. Então, se a pessoa é paga, é apta para isso, ou ela faz, ou então não manda fazer, entendeu? Eu vou passar a palavra para vocês. Em seguida, muito em breve, só um minutinho para a gente conseguir concluir aqui. Mais uma anotação. A nossa assessoria ligou do telefone fixo e o telefone fixo atende.
Se eu não me engano, se não me falha a memória, o telefone celular chegou no Brasil em 91? É isso? Mais ou menos. Então, a prefeitura está contratando uma empresa com procedimentos ainda anteriores à década de 90. E quero dizer para vocês que na CPI do transporte, a ProUrbano também não atendia os 0800 ligando de celular. E por tensionamento e pressão da nossa CPI, passou a atender. Esperamos que agora a Clínica Ricardo, já que o contrato não prevê, que ele possa, ao estar aqui, já foi convocado, aprovado em requerimento, também prestar esse esclarecimento. Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa? Não. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Eu passo a palavra agora para a inscrição. Jornalista Michele, da Rádio CBN, deseja fazer uma pergunta para Janaína Jimenez, é isso? Pois não. Isso. Você poderia se identificar, por favor? Michele, da Rádio CBN. Eu acabei de entrevistar o senhor Gilson, que é motorista da clínica. Ele me informou que foi você que fez o pedido para que o cavalo fosse eutanasiado. Você, em algum momento, chegou a pedir, vendo o sofrimento do cavalo ali? Ela não pode aguardar, ela já está dispensada. Eu cheguei a pedir a ajuda de um veterinário, porque eu não tenho faculdade de veterinário para dar a sentença para o animal. Então, eu pedi para ela mandar alguém para ir ver como que o animal estava. E se tivesse que fazer eutanásia, assim seria. Mas você chegou a falar para ele fazer eutanásia? Não. Essa é a minha pergunta. Obrigada. Pois não, mais alguma pergunta, por favor? Microfone. Eu pediria que o senhor se identificasse para que constasse em nossa ata. Meu nome é Rodrigo Leone. A pergunta é dirigida? Na verdade, uma informação à CPI. No dia 15 de setembro do ano passado, eu tomei conhecimento... Quase um ano. Isso. Na verdade, eu tomei conhecimento no dia 12 de setembro do ano passado de um caso similar a esse, e eu corri de todas as formas para tentar encontrar uma ajuda. Não consegui, esbarrei também, acabei caindo na clínica do Ricardo, e o animal não foi recolhido, não é? E logo em seguida eu protocolei no dia 15 pedido de informações na Lei de Acesso à Informação a respeito dos procedimentos e do contrato. E a Coordenadoria de Bem-Estar Animal negou o provimento das informações, dizendo que o contrato era sigiloso. Não é? O senhor tem essa resposta por escrito? Sim, trouxe impresso e posso abrir o sigilo. Se o senhor puder depois colaborar na constituição do nosso inquérito, eu agradeceria. E fiz também algumas perguntas que eu gostaria de... Não sei quanto tempo eu tenho. Desculpa, só esclarecimento. A coordenadoria respondeu ao senhor que o contrato, esse presente contrato trazido aqui, era sigiloso? Exato. Que eu solicitei o valor que era pago. A resposta da coordenadoria foi: o valor é pago mensalmente, a título de serviços prestados pela empresa contratada, tomada de serviço, e o valor consignado em detrimento da prestação de serviços deverá ser obtido através de requerimento. E depois disse que o valor é sigiloso, que o contrato prevê sigilo na divulgação do valor. Eu vou ceder essas informações por favor, à CPI. Mas eu quero, uma vez mais, abrir um parêntese, que essa CPI... vereador Marmita, vereador Paulo Modas, está revelando que essa administração também vem falhando com relação ao cumprimento da lei de transparência. Criar obstáculo para que a população tenha acesso a informações não é cumprir a lei de transparência. E eu quero relembrar que sou testemunha de acusação contra a Prefeitura de Ribeirão Preto por descumprimento da lei de acesso à informação. Fui colocado pelo Poder Judiciário como testemunha de acusação, porque inicialmente era representante contra a Prefeitura, no momento em que o DAERP não nos informava o salário dos funcionários comissionados. Eu representei e o Poder Judiciário solicitou a esse vereador se poderia continuar o processo, mas tendo o vereador Marcos Papa como testemunha de acusação. Assim foi feito, o processo está tramitando. Quero lembrar à atual administração que o nosso trabalho não tem coloração partidária, que aquele que não estiver cumprindo com as suas obrigações será alvo das acusações pesadas que fizemos contra membros da administração anterior.
Nós precisamos urgentemente remover obstáculos para que a população saiba o que se passa na administração municipal e não criar obstáculo. Eu pediria ao senhor, então, que nos deixasse esse documento para que compuséssemos um inquérito aqui. Sim, há só um outro detalhe que eu acho muito, muito grave nas respostas que foram dadas pela Carolina Vilela, porque eu questiono o procedimento que é adotado desde o momento em que o animal é identificado. E aqui me é respondido que o animal é levado às dependências do CBEA e são analisados por veterinários. Essa é a resposta oficial dada pelo município a mim. Está em contradição com o depoimento dado a essa CPI. Exato, e diz também que após 7 dias esses animais são encaminhados à adoção pelo CBEA, né? Existem outras respostas aqui que eu acredito que sejam altamente pertinentes à existência da CPI. Eu não vou falar para não prolongar aqui, mas eu vou deixar os documentos com os senhores. Eu fico muito agradecido à sua presença, senhor Rodrigo Leone, e também a colaboração na construção desse inquérito que estamos fazendo aqui. Relembro a você que nos assiste pela TV Câmara, me desculpando com a assessoria de imprensa da Câmara Municipal, a informação correta é que a Câmara está compartilhando essa sessão pelas redes sociais. No presente momento não chegou até mim algum questionamento que os internautas estejam fazendo, a Câmara não me encaminhou essas perguntas. Se porventura estiverem sendo feitas, nós providenciaremos a resposta agora com documentos oficiais que estamos constituindo. Os vereadores gostariam de fazer uso da palavra? Tudo bem? Eu agradeço a presença de vocês. A senhora gostaria de acrescentar alguma informação? Que nem no caso dessa empresa do Ricardo, do mês de janeiro até hoje, ele recolheu 9 animais, todos animais sadios. Se depois o senhor ver as fotos, são animais tratados. Então, são animais abandonados, né? Assim, que o dono não cuida e que foi recolhido. E eles estão vivos? Não sabemos, porque até então a Carolina nunca quis falar para nós aonde ficava essa empresa, né? Então, a gente não tinha conhecimento. Hoje que viemos saber que é em Dumont. Então, até então, nós, protetoras, não sabia onde que era essa empresa. Achávamos que era Mairink só. A matriz é Mairink, mas dizem que tem uma fazenda aqui em Dumont. Isso, assim como a dona Carolina disse. Mas não é informado se esses animais estão vivos e em que condições. Não. Isso. Sigiloso. Mesmo para nós, protetoras de animais, também de porte grande, para nós também não pode falar onde que é levado, para a gente poder ver qual é a situação do animal. E nem eles recolheram na rua 9 animais. Eu, como munícipe, recolhi 5, mas em estados gravíssimos, em estado de abandono, assim, de dar dó mesmo do animal. Então, quer dizer, animais doentes, eles não recolhem. Eu não sei como é. Eu tentei procurar o edital da empresa para me ler qual é o procedimento, qual é o serviço que a empresa tem que se realizar para a Prefeitura de Ribeirão. Para nós, não como protetora, mas como eu, munícipe, ter o direito de cobrar deles. Eu não achei o edital também, Marcos. Até o edital é sigiloso, né? Também, né? Essa é a resposta também. Bom, então, uma vez mais, eu me dirijo diretamente ao prefeito Antônio Duarte Nogueira Júnior. Não é o procedimento que a sociedade espera de uma administração que respeite as pessoas, que respeite os animais. Não trata-se aqui de informações confidenciais que possam expor a dignidade da pessoa humana. Trata-se de uma informação prosaica, simples. Como sigiloso, como pode a prefeitura responder oficialmente que o acesso a documentos a um contrato como esse, contrato muito mal feito e erroneamente prorrogado pela atual administração, como pode dizer que é sigiloso? Então a sociedade não pode acompanhar o trabalho da prefeitura? O que a prefeitura tem a esconder? Precisa de uma CPI? Tá bom que seja, estamos aqui fazendo uma CPI, mas não precisaria disso. Nós queremos encaminhar o nosso esforço parlamentar para a realização de outras coisas em Ribeirão Preto. Agora, se temos que nos reunir para ficar revelando coisas absurdas que deveriam ser feitas de rotina, tá bom que assim seja. Mas a cidade tem que saber que uma Câmara Municipal que custa 60 milhões de reais para o bolso do contribuinte tem a necessidade de se reunir
para poder expor ao público que a prefeitura esconde informações que deveriam estar publicadas na internet. Não é? Então, mas nós já estamos no final do 2º ano de governo, já deu para aprender. Se não sabia, já deu para aprender. Agora, que a administração, então, dê uma ordem, que o senhor prefeito determine a todos os secretários, antecipem-se, informem a população, economizem o dinheiro da população, o tempo de quem quer ajudar na reconstrução dessa cidade, que tem que ouvir, ler documentos oficiais dizendo que um contrato com uma empresa que recolhe animais de grande porte é um contrato sigiloso. Onde nós estamos em 2018, a população tem que gastar tempo e dinheiro para ter uma informação que deveria estar online. Que o diga a calamidade da Transerp, que faz a mesma coisa. Que precisamos a fórceps arrancar informações. 2º ano de governo, já é tempo demais para a administração adotar outro tipo de procedimento. 2 perguntinhas só, Marcos. Pois não, Janaína. No caso, essa empresa ela começou dia 16 de dezembro de 2011, com a licitação, né? Ela venceu essa licitação em 2011. Isso, dia 16 de dezembro de 2011. Esse contrato que a Carolina deixou aqui é de 2015. Quando E ela disse que foi aditado até 2020. Isso. Então, ele começou dia 17 de fevereiro de 2012. Né? Então, eu não sei se teve uma nova licitação, porque eu sou um pouco leiga no assunto. Mas acredito que cada 5 anos tem que ser feita uma nova licitação para continuar o serviço. Né? Então, a gente não conseguiu nem na licitação passada, dessa de 2011, e nem essa licitação de 2015. Outra pergunta que... É que 2015 a senhora Carolina disse aqui que foi uma prorrogação, que ela prorrogou o contrato. Nós podemos perguntar, se os vereadores desejarem, um ofício dirigido à coordenadoria ou à Secretaria da Administração, questionando se esse contrato constava a possibilidade de prorrogação ou não. Isso será feito para que também oficialmente a senhora tenha a resposta. Minha última pergunta. Pois não. No caso desses animais que eles recolhem e que não aparecem os donos desses animais, né? Para onde vão esses animais? Vão para adoção? Vão para leilão? São seguidos se esses animais não voltaram para carroças? Se não voltaram a ser explorados? Então, essa é a nossa pergunta também desses animais. A nossa secretaria entendeu o questionamento, porque nós vamos questionar oficialmente isso. Quantos animais, se todos foram eutanasiados, os animais capturados, e os sobreviventes onde estão? Quantos são e onde estão? Esse ano, né, de janeiro até agora, foram 9 cavalos e 6 cabras. 9 cavalos e 6 cabras. Isso, então nós gostaríamos de saber qual foi o destino deles, né? Isso será perguntado oficialmente por essa comissão parlamentar de inquérito. Nós que agradecemos, sem a colaboração de vocês, o trabalho não seria tão fecundo. Pois não, Rodrigo? Se eu puder contribuir para mais uma pergunta, qual procedimento foi adotado para que esse cavalo fosse enterrado e se foi utilizado o procedimento correto? Porque como ele foi enterrado próximo a uma nascente de água, existe aí o perigo da contaminação desse manancial. Não é? E pelo que as normas sanitárias dizem, não é apropriado, não é aconselhado esse tipo de procedimento. Não é? Uma vez que a máquina do DAERP foi até lá, abriu o buraco e jogou o cavalo dentro, se foram obedecidas as regras de que tipo de isolamento, sanitárias. Exato, que tipo de isolamento foi providenciado e que seja declarado o local onde esse cavalo foi enterrado, porque há o perigo sim de contaminação de toda aquela população e da população que estiver na margem desse córrego, né? Muito obrigado pela pergunta. Eu pediria a vocês, caso seja necessário, se vocês poderiam nos acompanhar até o local. Posso? Pode? Ok, tudo bem? Então, tendo sido todos ouvidos, contempladas as perguntas e respostas, eu declaro encerrada a sessão dessa CPI. Obrigado.